No dia 30 de julho de 2019, o Cruzeiro estava fazendo o seu último jogo até então na Libertadores, pois vai fazer aí 7 anos que a gente não jogava, né? Naquele jogo ali, empate contra o River Plate, o Cruzeiro empatou na Argentina, empatou em BH, e a decisão foi para os pênaltis no Mineirão. E o Cruzeiro acabou perdendo dois pênaltis, perdeu por 4-2, e Henrique e David perderam aqueles pênaltis. Por que eu estou falando da Libertadores em si? Porque em breve o Cruzeiro estará fazendo a sua estreia novamente aí. Estreia novamente é ótimo, né? Fazendo a sua estreia na Libertadores de 2026. Algo que a gente estava sonhando tanto, né? De poder voltar feliz, estar ali naquela Libertadores que é muito Cruzeiro a Libertadores, né? E fazia falta esse Cruzeiro e Libertadores esses últimos anos. E qual é o assunto que a gente está falando aqui? O Wallace sendo afastado do Cruzeiro por causa de desrespeito, normas de conduta em relação à sua opinião e à sua zoação em grupos de WhatsApp com outro jogador do Cruzeiro, que supostamente é Matheus Cunha, o goleiro. Para pensar, gente. Vocês não acham que, tipo assim, porra, não parece que a gente não tá nem falando de uma instituição séria, não? Porque parece que as coisas são invertidas no Cruzeiro, sabe? O que era pra estar tudo bem, tudo certo, se tornou o caos, né? Olha a realidade que a gente tá vivendo hoje aí, galera. Bom, estou vindo aqui então comentar com vocês sobre esse caso aí do Wallace. Desde quando ele chegou no Cruzeiro, eu acho que no primeiro jogo ali eu já vi que ele não era muito a cara do Cruzeiro no que a gente precisava. É um ladrão de bolas na Europa naquele momento. Tá, mas pera aí, vamos olhar com calma. Eu nunca fui muito fã do futebol do Wallace. Porém, algumas oportunidades que ele acabou chegando tendo ali e poderia justificar o preço dele, que foi muito caro, o investimento do Cruzeiro, né? Acho que 45 milhões de reais, o valor foi muito alto. E o Cruzeiro sempre teve prejuízo com o Wallace, principalmente quando ele estava em campo. O Cruzeiro, por exemplo, em alguns jogos determinantes, perdeu por causa do Wallace. Inclusive a final da Sul-Americana, o Wallace ser escolhido naquela final ali acabou atrapalhando o Cruzeiro. Vocês vão lembrar muito bem os gols que a gente levamos ali. Então, assim, o Wallace esportivamente não agregou nada ao Cruzeiro. E por incrível que pareça, antes de vir à tona essa parada aí do Wallace, eu postei no Twitter sobre ele, porque eu tinha pensado no Wallace no seguinte, falei, cara, só por que eu pensei no Wallace? Quando falaram que o Romero não ia pro jogo. Aí eu falei assim, mano, é incrível, era pra ser o Wallace tá ali, sabe? Não ter o Romero, desde quando ele foi contratado, era pra ter o Wallace. Ele é o primeiro volante, ele é o camisa 5 do Cruzeiro, era pra ser isso no Cruzeiro. E o cara tá de férias aqui, já vão pra quê? 3 anos, mano. De férias no Cruzeiro. O Wallace não agrega em nada. E aí eu paro pra pensar e falo assim, mano, caralho, velho, ninguém vai tomar uma atitude, vamos ficar empurrando isso com a barriga até quando? Ah, Virgão, há pouco tempo ele tentaram tirar ele do Cruzeiro, né? Forçaram a saída dele, mas ele não quis sair, papapá. Falei, mano, o Cruzeiro livrou com o Gabigol, que é um jogador muito mais midiático, muito mais problemático de forma de contrato falando do que um Wallace. O Cruzeiro despachou o Dudu. É difícil resolver a questão, depois que aconteceu tantas coisas com esses jogadores aí, eu acho que, vamos lembrar aqui, desde o Gilberto, acho que desde o Gilberto, você lembra o Gilberto que errou aquele gol contra o Corinthians lá, falhou, né, aquele lance lá de segurar a bola na frente contra o Corinthians, e aí o Cruzeiro perdeu, tomou o gol, passou um tempo e nunca mais ele jogou, né, então assim, arrumaram um jeito de tirar ele, é isso, sabe, ter jeito tem, basta querer. Então assim, o Wallace já tem esse tempo inteiro no Cruzeiro, não agregou nada esportivamente, e agora vem aí nesse problema, né? Que segundo o Cruzeiro é mais um dos problemas que vem com o Alisson nesse tempo dele aí. Então assim, cara, eu fico de cara que as coisas vão acontecendo no Cruzeiro e tomando um corpo que eu falo assim, mano, não dá pra acreditar que é um clube de futebol com essa situação. É isso aí que desanima o torcedor do Cruzeiro em relação a isso. Pô, mas nós temos ali agora um jogo de estreia de Libertadores, poderia estar tudo bem, mas tá uma merda, porque o time vem de uma goleada de 4-1 contra o São Paulo, e o time ainda vem numa situação ridícula, sendo divulgada aí para todo o Brasil, que o jogador tá falando mal de outro companheiro de equipe. Olha que merda, cara. Isso aí mostra, ou seja, que o grupo tá uma bosta, né? Tá tudo desandado. E eu vou finalizar o vídeo aqui, levando para esse ponto que eu quero falar aqui, que eu acabei de postar no Twitter e vou repetir aqui.
problema do Cruzeiro, gente, não é só o Wallace, não é só o Matheus Cunha, sabe? Não é só isso, não é só Tite, entendeu? Eu falei várias vezes com vocês que me acompanham aqui, divisão de responsabilidade dos problemas do Cruzeiro. Porque a gente tem mania, às vezes, de colocar a culpa, a culpa é só do Willian. Não é só o Willian no Cruzeiro que é o culpado, não, gente, tá? Não é só o Willian. Então tem que parar de ficar querendo colocar a culpa em uma coisa. O problema do Cruzeiro hoje passa principalmente por gestão. Isso é gestão, isso é direção. A direção do Cruzeiro escolheu o Tite, ela tomou as condutas ali achando que o Tite seria a melhor escolha para o Cruzeiro e não foi. Ela tomou a conduta de só investir no Gerson, gastar milhões de só no Gerson, esquecer o restante do elenco. Entendeu? Ela esqueceu de controlar o que vai fazer com alguns atletas, como no caso de um Wallace, que já é reincidente, então, ou seja, já teve problema outra vez. E aí, vamos fazer o que agora com ele? Deixou e continuou. E assim vai. Então, assim, tá faltando gestão de grupo no Cruzeiro, tanto da gestão do próprio elenco em si, de controlar esportivamente o Cruzeiro internamente, de campo, internamente, quem sabe, os bastidores dentro da toca e tudo mais, e tá faltando uma gestão de Cruzeiro, de entender as necessidades do clube e fazer as melhores escolhas. Infelizmente, eu falo com vocês aqui, não é que eu tô querendo ser hater do Pedro Lourenço, da sua equipe, não é essa a questão. Isso aqui é crítica, gente. Crítica é você pegar algo, analisar e trazer ponderações que mostram que não está bem, que não está legal. É falar mal, não é só falar mal na verdade, é criticar. É trazer pontuações e tentar trazer soluções. As soluções a torcida fala várias vezes aqui, gente. A gente tá cansado de ficar falando. Você quer ver um exemplo que tá falando que a torcida fala? Foi aconteceu no intervalo do jogo. Gente, o Willian tá mal, o Matheus Henrique tá mal. O que aconteceu? Intervalo, sai o Willian e sai o Matheus Henrique. Então, assim, só tô trazendo isso de exemplo, entendeu? A torcida vê os problemas que estão acontecendo, a gente fala, a gente comenta em rede social, mas o Cruzeiro não é gerido por rede social. Ok, Pedro Lourenço, eu entendi o que você quis dizer nesse sentido, mas o Cruzeiro ele tem que ser gerido também pela torcida e pra torcida do Cruzeiro, cara. Porque a gente tá sendo feito de trouxa. Tá tudo muito tranquilo no Cruzeiro. Pessoal, nós estamos entrando para uma Copa Libertadores que a gente não jogava há 7 anos. Não existe pressão nenhuma por resultado em cima disso. Pelo contrário, já tá todo mundo já torcendo pro time já perder, cair fora, porque tem que se salvar no Brasileiro. E como é que o time tá no Brasileiro? No Brasileiro, o time é o vice-lanterna, cara. Tem uma vitória, 10 jogos, velho. Olha que chacota. E ainda estão sonhando, acreditando que ainda vão buscar, que vai sair dessa, vai ser uma merda. Escuta, eu tô falando com vocês aqui, gente, coração. Até corta e salva esse vídeo aqui. Vai ser uma merda até a 38ª rodada. O Cruzeiro vai ficar sempre ali, da zona pra cima. O Cruzeiro não tem time, não tem potencial de mostrar que vai vencer 3, 5, 7 jogos seguidos, igual o Palmeiras faz, igual o Flamengo faz, igual esse time lá de cima tá fazendo e se consolida melhor na parte de cima da tabela. O Cruzeiro não tem esse ano time para isso, tá? Eu acho que o Cruzeiro é muito limitado, faltou pensar em várias vertentes para fazer um time para a temporada de 2026, que era uma temporada de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileirão, e de obrigação de Campeonato Mineiro, como acabou sendo, conquistou, mas vocês viram a forma que foi, saindo tudo do planejamento. Então eu vejo que o problema do Cruzeiro hoje é gestão. Gestão com o Wallace, é gestão de entender a necessidade de um goleiro, porque o que o Wallace criticou, se foi do Matheus Cunha mesmo, o Wallace não tem moral nenhuma para falar. Mas eu tenho certeza que muitos torcedores vão falar assim, me representou. Por quê? Porque o torcedor tá vendo que tá tendo problema ali, a gente tá falando, esse goleiro não traz confiança. E a gente vai indo, vai assistindo. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Dudu e foi assim com várias outras coisas no Cruzeiro. A gente vai falando, depois do nada vai aparecer o quê? Ah, vai embora aqui. Aí depois do nada vai ter que contratar ali. Dá a chance pro Otávio, gente. Dá a chance pro Otávio. O Cruzeiro precisa ter mais chances assim, dar mais chances assim para quem mostra que pode ser melhor, cara. Não podemos ficar nessa contando com o respeito, a conduta, a ética. Essas coisinhas aí, deixa eu falar com vocês, tem que ser resolvido internamente. Internamente. Agora, vem a público toda essa merda, toda essa confusão. A torcida hoje tá desconcentrada para uma estreia de Libertadores. Tem muita gente que nem tá focando aonde que vai assistir o jogo. Porque ficou o dia inteiro falando de print de Wallace, que isso, que a empresa aparecia. E a notícia vem
ela vem assim, ó, puf, aconteceu isso. Ela abre margem a várias interpretações. Quem foi que mandou? Para quem que mandou? Quem estava xingando? Isso não vem na primeira notícia, aí cria um monte de expectativa em cima da notícia, que às vezes não é a realidade, e só desgasta a torcida e a gente vai só sofrendo com isso, cara. Então olha a situação que o Cruzeiro se coloca. O Wallace, gente, já tinha ido embora do Cruzeiro há muito tempo. Esse cara não ajudou nada esportivamente o Cruzeiro, só trouxe prejuízo e mais uma vez trazendo outro prejuízo. Demorou bastante para chegar agora realmente ao ponto parecendo que ele vai embora. Certo? E agora, tem muitos outros problemas do Cruzeiro que também precisam ser corrigidos. O Cruzeiro precisa passar por um choque, uma mudança. A persistência nesse elenco da forma que foi do ano passado, achando que do que aconteceu ano passado a gente manteria a mesma coisa, foi um erro, porque ano passado a gente jogou no limite. Esse time ano passado já jogava no limite. Esse time do passado deu certo porque o Caio Jorge não teve lesão muito grave, porque o Matheus Pereira também não teve lesão muito grave, porque Lucas Romero, Lucas Silva, até o Fabrício Bruno ali, jogadores que estavam na espinha dorsal do time, continuaram jogando muito bem. E aqueles que estavam ali, né, como no caso do Arroio e tal, estava ajudando quando foi possível, mas era um time limitado e perdia jogo importante por causa dessa limitação. Eles acreditaram demais no futebol de um time como foi ano passado, achando que seria da mesma forma nesse ano. Não está sendo. Então isso é um erro de gestão, isso é erro de direção, isso é erro de presidência. É esse o problema do Cruzeiro. Divisão de responsabilidade tem que ter. Agora, vou finalizar aqui só para falar que eu não falei. Os jogadores também têm uma responsabilidade muito grande de tudo isso. O comprometimento e o respeito que a camisa do Cruzeiro não tá tendo. Tem muitos que estão no chinelinho, sabe por quê? Porque é confortável jogar no Cruzeiro. O que a Gaviões da Fiel tá fazendo com os jogadores lá, tá? Eles nem estão na zona, tá? Eles nem estão na zona. Tem muito tempo que não ganha, mas nem estão na zona. O que eles estão fazendo com os jogadores do Corinthians lá, vocês não vão ver aqui no Cruzeiro tão cedo, tá? Porque aqui não acontece esse tipo de coisa. Aqui no Cruzeiro é confortável jogar, porque não existe pressão. A pressão, ela fica na rede social. E na rede social o próprio presidente já falou. Não manda no Cruzeiro. Tamo junto, até o próximo.